quando você pensa também no que você vai construir, da forma que você vai construir, você precisa ter aí antes uma consulta com um arquiteto. E o arquiteto pode até indicar se vai ficar bom uma orquídea ou não lá dentro, né, do seu novo estabelecimento. Mas quem vai falar sobre isso é quem tem essa responsabilidade, essa autonomia e conhecimento também. O coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da EMES, professor Rodrigo Guimarães Pinho. Bom dia, seja bem-vindo, professor. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Agita Cidade. Uma satisfação estar aqui presente para a gente fazer esse papo. Beleza. Olha, gente, eu sempre pergunto aqui para os professores e coordenadores quantas turmas estão se formando, né, de acordo com o curso, para você saber essa demanda, quantos profissionais a EMES tem capacidade para colocar no mercado, não só em Três Lagoas, mas também em toda a nossa região. E eu tive a grata satisfação de saber que é a 8ª turma, professor? Isso. Agora em dezembro? Isso, dezembro de 2024, nós vamos ter a 8ª turma concluinte. O curso de Arquitetura e Urbanismo da EMES já está em atividade desde o ano de 2013, então são 12 anos de atividade, né? O primeiro ciclo de formação iniciou-se em 2013 e a partir de 2017 nós passamos a ter as turmas concluintes. Estamos concluindo agora a 8ª turma. Olha, uma curiosidade e também uma novidade para vocês. Arquitetura e urbanismo. Professor, explica para mim como é no Brasil essa nomenclatura e fora dele também, por favor. No Brasil nós temos uma tendência, não é exclusividade, mas uma tendência de que os cursos de arquitetura e urbanismo caminhem juntos numa formação. Em outros países, a Europa, por exemplo, os Estados Unidos, essas formações elas caminham de maneira independente. Você pode se formar exclusivamente em urbanismo e exclusivamente em arquitetura. As matrizes caminham para lados diferentes. Aqui no Brasil nós temos alguns cursos que são específicos assim, mas a grande maioria já faz o vínculo das duas formações no mesmo ciclo de formação. É natural, né, o trabalho e o objeto de estudo do arquiteto, estudo e intervenção do arquiteto e do urbanista são os espaços. O que vai variar ali é a escala de atuação, né? O urbanista ele trabalha na escala da cidade, na escala das regiões. Então ele trabalha com um espaço um pouco mais ampliado, até no campo do território, né? O arquiteto vai trabalhar mais focado no ambiente construído e nas disciplinas que permeiam a construção das edificações, os espaços livres. Então, uma escala um pouco diferenciada. Bom, vamos lá então. A gente tem a avenida aqui, a Rosário Congro, está passando por uma transformação agora. Provavelmente aqui foi um arquiteto, um urbanista, para poder fazer toda essa parte futura que vai ser construída aqui nesse local da avenida. Se nós formos considerar a escala do objeto de intervenção, né, é uma área ampla, uma área que tem uma configuração mais linear, de uma extensão maior, a formação que dá um suporte melhor para lidar com esse objeto seria a formação do urbanista. O urbanista tem essa leitura mais ampla, inclusive trabalha com os elementos que compõem a estrutura da cidade. O sistema viário, as áreas verdes, as áreas de ocupação, né? Então ele vai trabalhar com esses elementos, esses índices e esses componentes de objeto. Por isso que você pode ver também o concurso público, né, nessa área de arquitetura e urbanismo, justamente para trabalhar nessa questão aí. Professor, vamos explicar um pouquinho, o senhor falou muito em escala, né, e no tamanho, em dimensão. Vamos explicar um pouco para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo também pelas redes sociais, essas diferenças que sempre há entre o engenheiro e o arquiteto, né? Quem constrói, quem produz, enfim. Explica para a gente. Tá. Sempre há uma sobreposição dessas duas formações e dessas duas áreas dentro do mercado da construção e basicamente a diferença inicial ela acontece na formação. Então a carga horária de formação do engenheiro conduz ele para um aprofundamento em determinadas áreas voltadas à construção e a do arquiteto leva para outros aspectos da formação.
Eu sempre explico de maneira simplificada, acho que é bacana a gente poder simplificar para começar essa discussão. Sim. Que o engenheiro ele tem uma formação que vai capacitá-lo, habilitá-lo para dizer para um cliente, uma pessoa, como você vai construir. Você chega para o engenheiro e pergunta, eu preciso executar um pilar em concreto armado de dimensões 30 por 30. O engenheiro vai te dar todos os procedimentos, o quantitativo, a especificação da massa, assim, ele tem todo esse detalhe. Então ele sabe o como construir de uma maneira muito assim, mais significativa. Só que antes de você chegar nesse objeto, você precisa saber o que você quer construir, né? O que vai ser executado, qual é a coordenação, e aí é onde entra o papel do arquiteto, né? A materialidade pela materialidade, o concreto, o tijolo, a madeira, o aço, esses elementos possuem características físicas, possuem uma série de condições que são próprias da materialidade, mas que precisam, na interação humana, ganhar expressão, significado. Então, são componentes subjetivos que o arquiteto tem uma formação melhor para interpretar das necessidades, dos desejos, das vontades e dos objetivos das pessoas ao tomarem decisões para a organização dos seus espaços, né? Então, eu vou definir um determinado material para fazer a ambientação do meu dormitório, da minha sala de estar. Aquilo precisa fazer um sentido para a pessoa. Ela vai associar aquilo a sentimentos, a ideias, a desejos, a expectativas que são subjetivas. Então, ela precisa de uma interpretação que vai além do simples conhecimento da espessura da chapa de MDF. Né? Existem as características físicas, elas são fundamentais, elas vão ser levadas em consideração, mas o passo antes é eu definir por quê, qual é o sentido que vai fazer eu tomar essa decisão, né? Isso se concentra, então, no projeto. Então, o projeto ele vem como esse momento de pensar, discutir, especular, pesquisar, para que a gente possa chegar no primeiro entendimento de qual é o problema de arquitetura que eu tenho para resolver, o que a gente quer, né? E depois ir pensando dentro da amplitude de repertório que é possível ter de soluções, definir, tomar decisões, né? Isso antes de ir para a obra. Bom, vamos dar um exemplo da construção de uma praça, né? Olha só, o que vai ali no interior dessa praça, como vai ser construída a arborização daquele espaço, né? Onde vai a quadra, onde vai o campo, aí entra o trabalho do arquiteto, né? Para poder fazer toda essa dimensão. E aí depois o trabalho do engenheiro é a construção da obra em si. Sim, a grosso modo é possível fazer essa divisão. É um raciocínio coerente. Porque o arquiteto, quando ele vai montar a composição do espaço, ele vai definir qual a área vai ser destinada para essa função, qual área vai ser destinada para uma outra função, como essas áreas se articulam, né? E pensando em termos de área como um elemento bidimensional, mas também a parte volumétrica, o tridimensional. O espaço é tridimensional, né? Nós ocupamos o espaço de maneira tridimensional. E o arquiteto vai pensar essa tridimensionalidade, essa composição e como qualificar esses espaços de acordo, então, com os anseios, com as necessidades, as restrições. Existem restrições, né? Nós temos restrições legais. Né? Eu não posso construir tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. É preciso fazer ajustes. Existem legislações. Código de postura. Sim, né? O plano diretor. Então, para se ocupar no espaço da cidade, você precisa atender algumas exigências, que não são exigências aleatórias também, muitas delas vêm do processo de urbanização mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Há necessidade, para o caso de termos aberturas nas laterais de uma edificação, de você ter um recuo, né? Aqui em Três Lagoas e a maior parte da região, nós temos uma necessidade de um recuo de 1,5 m. Esse recuo não é ali uma exigência por gosto da prefeitura. Ela tem um sentido, né? O recuo é pensado para garantir a salubridade da construção, para que o sol possa atingir e matar possíveis bactérias, para que haja ventilação. Então, pensando na salubridade e no conforto da edificação, né? Então, os índices urbanísticos, eles funcionam para garantir a qualidade do espaço urbano também, né? Perfeito. Professor, fala um pouquinho para a gente sobre essa estruturação do curso, inclusive também com notas reconhecidas, né? Sim, Paulo.
O curso de Arquitetura e Urbanismo da EMES, ele já é um curso que já passou pelo ciclo completo de avaliações do MEC, do INEP, né? Que é o instituto que faz as avaliações. Então, ele foi autorizado, né, em 2012. Em 2019, ele foi reconhecido, então ele é um curso reconhecido. A avaliação foi muito bem feita. Nós temos um curso com nota 4, dentro de uma variação que vai de 1 a 5, que é a escala do MEC. Né? Então ele foi reconhecido com nota 4. E recentemente, agora em 2023, ele fechou o ciclo inicial de avaliações com a renovação do reconhecimento. E mais uma vez atingiu a nota 4, que é uma nota que coloca o curso entre os 20% melhores cursos do Brasil. Ele é um curso de 5 anos? Sim, a integralização da matriz é feita no mínimo em 5 anos. São 10 semestres, né? Os módulos são semestrais e então um total de 10 semestres e 5 anos para a integralização. Bom, e o curso da EMES, ele também tem uma parceria com a sociedade, isso é muito bacana, eu vejo isso como uma maravilha para os municípios, né? Alguns inclusive até foram contemplados com projetos que vocês estavam participando, que o curso, né, de arquitetura participou. Sim, a EMES ela promove e executa uma série de convênios, né, com a comunidade de Três Lagoas e região. O impacto institucional que a EMES proporciona, ela vai para toda a microrregião de Três Lagoas, né? Então aqui na costa leste do Mato Grosso do Sul e no oeste do estado de São Paulo. Dentro desses convênios, dentro dessas parcerias, nós executamos os projetos hoje de curricularização da extensão, e esses projetos permitem que os alunos consigam desenvolver atividades teórico-práticas além da faculdade. Então, a gente chama do extramuro, né? Fora do ambiente acadêmico. E, na maioria das vezes, são conversões de prestação de serviço à comunidade, de interação com a comunidade. Citando alguns exemplos particulares do curso de arquitetura. Nós, em 2022 e 2023, firmamos uma parceria, um convênio com a Diocese de Três Lagoas. Né? Então, nós trazemos para o âmbito acadêmico nas disciplinas, mas vinculando sempre a uma demanda também da sociedade. E a Diocese de Três Lagoas, ela nos demandou um auxílio para fazer o levantamento do patrimônio físico, né, de algumas capelas, algumas unidades da imobiliária da Diocese. E assim foi feito. Nós tivemos alguns alunos que foram fazer os levantamentos, aprenderam sobre isso, estudaram as técnicas retrospectivas, a ideia de patrimônio, e foram fazer e montaram toda uma estrutura de representação. Então, hoje, podemos devolver à Diocese, né, que permitiu o nosso acesso, o conhecimento daqueles objetos, e nós devolvemos para eles, na contrapartida, uma estrutura de representação que permite que eles possam desenvolver aí N situações ligadas a regularizações, a perspectivas futuras, reformas, projetos. Né? Então, essa é uma das extensões que nós desenvolvemos. Também chama atenção para um projeto que nós desenvolvemos lá em Pereira Barreto, em parceria com o curso de serviço social da EMES também, através de uma demanda da paróquia de Pereira Barreto. Nós desenvolvemos uma proposta de habitação social. Na verdade, foram 3 propostas, né? Foram desenvolvidas pelos estudantes, que foram apresentadas para um conselho de representantes da sociedade de Pereira Barreto, para habitação social para um determinado grupo de baixa renda que existe na cidade. Havia uma movimentação ali social para tentar atender essas famílias. Então, esses são 2 exemplos, né, para a gente poder citar, de como a união entre a academia, né, e a comunidade pode gerar frutos, porque nós desenvolvemos os projetos que vão encaminhar para a comunidade algum tipo de benefício, e também trabalhamos com objetos reais, levamos a realidade um pouco para dentro da academia, e o aluno poder aprofundar, desenvolver a sua formação já conectada com o que acontece na vida real também.
Bom, o projeto das Casinhas das Corujas também vocês estiveram presentes. Sim, fizemos o projeto das Casinhas das Corujas. Esse projeto é um projeto muito bacana porque ele envolve cursos, né? A gente faz ele de maneira interdisciplinar, cursos que a princípio as pessoas falam, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver justamente os pontos de conexão entre eles. O curso de arquitetura, juntamente com o curso de medicina veterinária, juntamente com o curso de agronomia, foi estudar essa problemática, foi entender um pouco. Isso começou dentro do estacionamento da EMS, onde nós temos a presença das corujas buraqueiras, existe um número bem significativo. E aí o pessoal da medicina veterinária identificou essa problemática, o pessoal da agronomia, né, um pouco prejudicado, porque as corujas estavam lá em cima dos experimentos deles também. E o que a gente pode fazer? Vamos conversar. Né? E o encontro entre os professores, a interdisciplinaridade, levou à execução, a essas ideias, e os alunos desenvolveram em conjunto, e foi muito bacana. Isso começou lá endemicamente, no nosso estacionamento, e já também extrapolou, porque aí o pessoal do Fernando Corrêa, a gente está com um problema de coruja, vamos levar umas casinhas para as escolas. E aí a gente vai expandindo, né? Começa com um projeto piloto e vai expandindo. Bom, essa inspiração do profissional de arquitetura e urbanismo, a gente vê que as fachadas das lojas hoje do comércio da nossa cidade mudaram bastante, né? Também as construções, até mesmo em órgãos públicos hoje, já não tem mais aquelas características de séculos passados, né? Hoje a gente tem uma estrutura totalmente diferente. A gente vê até por Três Lagoas as obras, as construções que estão sendo feitas agora. Isso é uma coisa bem particular de cada profissional, mas isso aprende na academia, né, na faculdade, essa inspiração, ou é do próprio profissional? Olha, onde ele vai buscar, né? Onde ele vai puxar essa inspiração? Tá. Existem momentos históricos que direcionam um pouco como as coisas vão acontecer. A cidade ela é uma sobreposição de tempo, dos tempos do seu desenvolvimento. Sim. Né? E as construções, o ambiente construído e a urbanização, ela segue um pouco dos tempos que elas vão passando. E aí o que envolve, né, a materialização? Primeiro, a disponibilidade técnica, os materiais que estão disponíveis, o conhecimento técnico de operação. Né? Depois, a percepção das pessoas, o gosto pessoal. Né? Eu brinco às vezes com os alunos, às vezes eu falo para eles assim, uma disciplina de projeto. Vocês acham que a sua cidade é bonita? O seu bairro é bonito? Alguns falam, o meu não é não, o meu não é. Não, o meu é. Eu falo para eles, aquilo que nós vemos na cidade é o melhor que as pessoas puderam produzir. Mesmo, às vezes, o que nós temos é um pouco de baixa manutenção em algumas construções, mas aquilo foi construído, foi escolhido para ser daquela maneira. Tomou-se uma decisão para que aquilo fosse daquela maneira. E as decisões vão mudando ao longo do tempo de acordo com a disponibilidade de materiais, disponibilidade de recursos físicos, a técnica para executar. Né? Então, a criatividade do profissional parte de dois elementos principais. Os dados que ele tem coletados, né? Quais são as condicionantes físicas, quais são os recursos que podem ser implementados, né? Quais são os gostos e preferências de quem vai habitar os espaços construídos, enfim, são esses elementos. E um segundo campo é o repertório do próprio profissional. Né? Como ele conhece o mundo, como ele se atualiza. Né? E isso vira uma interação entre quem demanda, né? Aquela pessoa que chega para a gente e fala assim, eu quero fazer a minha residência, eu quero fazer a minha clínica, eu quero fazer meu... Essa pessoa tem o repertório dela também, né? E os objetivos particulares. E o arquiteto vai fazer, então, a coordenação, né, desses elementos que são mais objetivos, né? A legislação, as condicionantes físicas, os recursos materiais, a técnica, com essas percepções, esses gostos, esses elementos um pouco mais subjetivos. Né? É o casal que chega para você e diz assim, olha... nós somos assim, né? A nossa vida é assim, então a gente gostaria que aqui tivesse isso, aquilo, tal, e aí surge a inspiração, prepara-se o projeto e apresenta para o cliente. Sim, a ideia do projeto é justamente chegar em como a gente falou lá no início da nossa conversa, né? Em chegar em o que vamos fazer que possa ser convergente entre os interesses. Né? Que possa, vamos precisar aprovar isso na legislação. Então precisamos
siga a legislação. Vai ser feito um investimento. Esse investimento deve ter um prazo útil, né, para se justificar. Então, vamos pensar a materialidade. Nós vamos precisar organizar o processo da construção. Então, existe mão de obra, gestões. E depois as pessoas vão viver lá dentro. Com certeza. Né? A arquitetura precisa ser feita para as pessoas viverem. Então, além de todo esse processo inicial, tem que fazer sentido por um longo período de tempo, porque tudo isso demanda muito esforço, demanda muito recurso. E fazer sentido é estar associado a esses sentimentos, à satisfação, aos gostos pessoais. Sensacional. Né? Nossa, é uma profissão encantadora, né? Bom, o senhor é suspeito de falar porque quantos anos já lidando com isso e coordenando um curso também, né? Assim, falar de arquitetura apaixona sempre muito, não só quem vive da arquitetura, mas também encanta todas as pessoas. Porque a gente está falando de uma perspectiva... A arquitetura ela é uma disciplina que vive do projeto, né? Ou seja, vive da projeção, de você olhar para o futuro, de você empreender, de você buscar atingir um objetivo, né? Uma satisfação, né? Para o nosso dia a dia, para nossa... Então está na vida de todo mundo, acontece com todo mundo. E está mais fácil também, porque agora está na palma da mão. Sim, né, a gente hoje pode desenvolver... daquela mesa, daquela planilha, né? Precisava ser feito numa prancheta, com aranha. Hoje a gente ainda usa prancheta na formação. Né? Na formação. Porque o conhecimento básico, né, a gente ainda trabalha ali no analógico. Mas isso nas séries iniciais depois já passa para o computacional. Mas até por uma questão pedagógica mesmo, de fixação de conteúdo, é um conhecimento que a gente não pode abrir mão. Não pode. Né? A gente, eu me recordo muito de colegas docentes, até de outras instituições, comentando o seguinte: a academia ela é um dinossauro pousado numa pista de aeroporto. Né? Ou seja, você une o melhor do que há de tradição, do conhecimento histórico da humanidade, com as perspectivas de um futuro possível. E assim a gente vai caminhando. Ok. Professor, gostaria de acrescentar algo mais? Fique à vontade. Vamos falar da semana? Vai ter semana que acontece agora? Vamos sim. De 11 a 14 de novembro agora, né, nós vamos ter a semana acadêmica, a semana de estudos. São eventos anuais que nós desenvolvemos em todos os cursos, né? Arquitetura e Urbanismo vai desenvolver essa atividade agora de 11 a 14 de novembro. No dia 11 nós vamos ter uma mesa redonda com 2 arquitetas e urbanistas egressas do curso que atuam aqui na região. Perfeito. Né? Vão trazer novidades, já como estão, elas vão falar de atuação profissional e carreira. No dia 12, nós teremos palestras com 2 especialistas. Nós vamos fazer uma palestra híbrida, né? Parte vai estar presencial, parte vai estar online, porque a palestrante professora Miriam Gurgel, arquiteta, designer de interiores e autora também, possui uma parceria muito interessante com o Senac há muitos anos para a produção de livros, que inclusive fazem parte da bibliografia complementar de algumas disciplinas. A professora Miriam Gurgel mora na Irlanda hoje, vai fazer uma transmissão ao vivo para falar sobre design sensorial, design multissensorial. E na sequência, a professora Ângela Brasil, administradora, consultora, né, e docente, vai falar um pouco sobre inovação e empreendedorismo. Né? Se a gente fala dessa perspectiva de futuro que o projeto estabelece, o arquiteto precisa ter um perfil empreendedor. Né? Empreendedor, gestor e motivador, né? Para conseguir conduzir todo esse processo do início até o fim. E aí no dia 13 e no dia 14 nós teremos oficinas. São 2 oficinas com professores da casa, lá da EMES mesmo, que vão desenvolver atividades práticas. Então nós temos ali 50% do conteúdo teórico, conversando com as egressas do curso, falando um pouco da experiência delas, especialistas nas áreas de atuação no segundo dia, e depois 2 dias de atividades práticas lá que os alunos gostam bastante também, e transforma a semana de estudo em algo mais dinâmico. Campo, né? Nós vamos ter uma oficina que vai trazer conhecimentos, uma oficina de conhecimentos, uma metodologia nova, e uma oficina de ferramentas. Então, usar softwares para produtividade do trabalho. Perfeito. Pessoal, conversei aqui com o professor, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, Rodrigo Guimarães Pinho, explanando um pouquinho sobre esse curso de Arquitetura e Urbanismo. Para você que está em casa aí pensando o que vai fazer para o ano que vem, seu curso superior, tá aí mais uma dica lá da EMES para vocês, Arquitetura e Urbanismo. A gente volta já já.